As 7 trombetas, quando o céu grita e a terra responde, o começo do juízo, a primeira trombeta, ecoa. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Apocalipse 8:2. Depois do silêncio sepulcral no céu, depois da quebra do 7º selo, um novo som se ergue dos céus, o som das trombetas do juízo. 7 anjos recebem em suas mãos instrumentos de julgamento, mas antes de qualquer som ser emitido, algo ainda mais impactante acontece. Um outro anjo se aproxima do altar. Ele segura um incensário de ouro, cheio de incenso, que sobe com as orações dos santos. De repente, esse anjo enche o incensário com fogo do altar e o lança sobre a terra. Trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto estremecem o planeta. É como se o céu dissesse: agora chegou a hora. Quem zombou, quem ignorou, quem adiou a decisão, agora vai ouvir o toque das trombetas. E então, o primeiro anjo toca a primeira trombeta. A primeira trombeta, fogo misturado com sangue. E houve saraiva e fogo misturados com sangue, e foram lançados sobre a terra, e a terça parte das árvores se queimou, e toda a erva verde foi queimada. Apocalipse 8:7. Imagine o céu escurecendo. Uma tempestade nunca antes vista começa a cair, mas não é água, é saraiva incandescente, fogo e sangue, algo que desafia até a ciência. A terça parte das florestas e matas do mundo é destruída. A vegetação, as plantações, a base da vida alimentar humana, queimada, uma catástrofe ambiental e espiritual. E aí começam as perguntas. Estaríamos diante de um desastre climático sobrenatural? Ou seria uma guerra biológica misturada com armas incendiárias? E o sangue seria literal ou o símbolo do sofrimento humano espalhado pelo planeta? Os estudiosos se dividem. Alguns dizem que isso representa uma reação em cadeia de erupções vulcânicas, causada por mudanças na crosta terrestre. Outros acreditam que já estamos vivendo os primeiros sussurros dessa trombeta, com queimadas incontroláveis, colapsos ambientais e chuvas vermelhas registradas em alguns países. Mas isso é só o começo. Vem aí a segunda trombeta, e quando ela for tocada, algo cairá no mar. E o que cairá pode ser o maior sinal de que o fim está mais perto do que imaginamos. A segunda trombeta, um monte de fogo, cai no mar. E o segundo anjo tocou a trombeta, e como que um grande monte ardendo em fogo foi lançado no mar, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Apocalipse 8:8. Imagine o horizonte, um céu escuro, uma multidão à beira do oceano, e de repente algo colossal, flamejante, como uma montanha em chamas, cai dos céus direto no mar. O impacto é devastador. As ondas se elevam com fúria, as águas se agitam como nunca, e a vida marinha sofre um abalo mortal. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte dos navios. Mas o que é esse monte ardente? Essa imagem é poderosa demais para ser ignorada, e o mundo inteiro parece ter uma teoria. Seria um asteroide? Algo vindo do espaço, em rota de colisão com o planeta. Inclusive a NASA já monitora corpos celestes com potencial catastrófico. E se um deles estiver mais perto do que dizem? Ou um supervulcão submarino, capaz de lançar toneladas de magma em erupção, provocar tsunamis e envenenar as águas com enxofre? Talvez uma arma nuclear? Um míssil de destruição em massa lançado no mar, causando radiação, destruição naval e mortes em larga escala. E ainda há os que acreditam que é tudo simbólico. O Monte Ardente seria um grande império ou sistema caindo sobre as nações, como um colosso financeiro ou político que ruirá diante dos olhos de todos. De qualquer forma, o mar se transforma em sangue. A mesma água que representa a vida, agora exala a morte. Um detalhe que poucos notam.
Perdeu-se a terça parte dos navios. Isso significa colapso no comércio global, escassez de alimentos, combustível, medicamentos. É o início da quebra da economia mundial e talvez o mais perturbador. Se esse evento acontecer à noite, a maioria das pessoas não verá o perigo se aproximando. Um alerta disfarçado de profecia. Muitos estudiosos do Apocalipse dizem que essa trombeta nos convida a olhar para o céu, porque o perigo já pode estar vindo e ninguém está prestando atenção. E o que acontece quando a humanidade ignora os sinais? Ela avança direto rumo ao próximo golpe. E esse próximo toque de trombeta vem com um nome misterioso e sombrio: a terceira trombeta. Absinto, o envenenador das águas. Um nome que assusta, uma estrela que cai e milhões podem ser afetados. A terceira trombeta. Absinto, a estrela que envenena as águas. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Apocalipse 8, 10, 11. Imagine um clarão nos céus, algo imenso, flamejante, com a cauda de uma tocha despencando sobre a terra. Mas ao contrário da segunda trombeta, que atingiu os mares, essa atinge os rios, os lagos, os aquíferos, as fontes de água doce, ou seja, o que sustenta a vida humana no cotidiano. E o nome dessa estrela é Absinto. Mas o que seria essa estrela chamada Absinto? Aqui entram interpretações que vão desde o literal até o sobrenatural. Um meteoro, talvez algo vindo do espaço, como uma rocha celeste carregada de elementos tóxicos. Ao cair sobre os rios, ela contaminaria as águas, tornando-as amargas, letais. Existem até registros científicos de astros com composição rica em césio e arsênio, metais pesados letais ao contato com a água. Um desastre químico planejado? Poderia ser uma arma lançada estrategicamente para intoxicar os suprimentos de água em grandes regiões do planeta. Algo como um ataque biológico ou um acidente nuclear que escapa do controle. Ou uma entidade espiritual disfarçada de fenômeno natural, uma estrela com nome, com efeito letal, talvez não seja um objeto, mas um espírito de destruição, um mensageiro do juízo enviado com a missão de envenenar. E o nome absinto, o que isso realmente significa? A palavra absinto, em grego absintos, refere-se a uma planta extremamente amarga. Ela tem propriedades tóxicas. Se ingerida em alta concentração, pode causar alucinações, convulsões e até a morte. Mas há algo ainda mais curioso e inquietante. Em 1986, o mundo testemunhou a explosão de Chernobyl, o pior desastre nuclear da história. Em ucraniano, a palavra Chernobyl é traduzida como absinto, coincidência, ou um aviso profético de que catástrofes nucleares poderiam estar diretamente conectadas ao toque dessa trombeta. E o resultado é trágico. 1/3 das fontes de água do planeta são contaminadas. Milhões bebem sem saber e morrem lentamente. O mundo entra em colapso hídrico. Guerras por água começam. Nações entram em desespero. E aí, o que resta à humanidade? Olhar para cima e esperar misericórdia ou endurecer ainda mais o coração? Mas o céu ainda não terminou de falar. Vem aí uma trombeta que mudará o próprio céu. A quarta trombeta, o escurecimento dos astros. Quando o sol, a lua e as estrelas se calam. Prepare-se, luzes se apagam. E quando a noite se torna eterna, o medo se instala no coração dos homens. A quarta trombeta, quando o céu se cala e a luz desaparece. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol.
e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e o dia não brilhasse por terça parte dele, e semelhantemente a noite. Apocalipse 8:12. O mundo já sofreu com fogo, com sangue, com envenenamento das águas. Mas agora, a própria luz começa a desaparecer. O sol perde sua força, a lua se apaga, as estrelas deixam de brilhar. E o que sobra? Trevas, uma escuridão estranha, parcial, mas apavorante. Não é noite total, é um crepúsculo constante. Um tempo em que o ser humano não sabe mais o que é dia nem o que é noite. O que está acontecendo com o cosmos? Essa trombeta atinge os corpos celestes, e a Bíblia diz que 1/3 deles é ferido. Será um eclipse planetário? Uma interferência cósmica? Ou será que a atmosfera foi tão danificada pelas trombetas anteriores que a luz simplesmente não consegue mais atravessar os céus? Em tempos modernos, esse fenômeno poderia ser explicado como um inverno nuclear. Após erupções ou guerras, a fuligem cobre o céu. Um apagão solar causado por um corpo celeste entre a Terra e o Sol. Ou algo ainda mais assustador, a retirada sobrenatural da luz pelo próprio Deus. E nesse momento, o que a humanidade sente? Medo. Porque com a escuridão vêm os pensamentos mais sombrios. Com a falta de luz, as obras das trevas se multiplicam, e quando as estrelas se calam, até os animais se escondem. Se esse conteúdo está abrindo seus olhos, se você está começando a entender os sinais proféticos que muitos ignoram, não guarde isso só para você. Deixe seu comentário aqui embaixo. O que você acha que representa essa quarta trombeta? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar espiritualmente. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho, porque nas próximas partes, o juízo vai alcançar outro nível. O que vem agora não é apenas trombeta, é um grito do céu que atravessa dimensões. Antes da quinta trombeta soar, um anjo voa pelo céu gritando: ai, ai, ai dos que habitam na terra. 3 ais estão vindo, e com eles criaturas do abismo, tormentos espirituais e revelações assustadoras. A quinta trombeta. O abismo é aberto, e criaturas sobrenaturais invadem a terra. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Apocalipse 9:1. Tudo muda com o toque da quinta trombeta. Dessa vez, não há fogo caindo, nem água se envenenando. O que desce é uma estrela, uma entidade, que recebe uma chave, a chave de algo que está trancado desde o princípio dos tempos, o poço do abismo. Quando o abismo se abre, imagine uma rachadura no tecido do mundo, o chão treme, e uma fumaça negra como breu sobe do poço, tão espessa que o sol se escurece novamente. Mas o pior ainda está por vir. Daquela fumaça surgem criaturas, seres descritos como gafanhotos, mas com aparência assustadora. E da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. Que tipo de criatura é essa? Eles não atacam plantações como os gafanhotos comuns. Eles não são simbólicos apenas. Eles têm um alvo específico. Os seres humanos que não têm o selo de Deus em suas testas, e o tormento é cruel. Foi-lhes dado poder, não para matar, mas para atormentar por 5 meses. Como picada de escorpião, dor intensa, mental e física. E um detalhe aterrador: naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. A aparência dessas criaturas é de arrepiar. Parecem cavalos preparados para a guerra. Têm coroas de ouro, seus rostos são como de homens, mas com cabelos de mulheres, seus dentes como de leão e suas caudas como de escorpiões, com ferrões e mais.
Eles seguem a liderança de um rei, algo incomum entre os gafanhotos normais. Tem sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico, o seu nome é Abaddon, e em grego, Apolion, o destruidor. Quem é Abaddon? Essa figura é um dos mais temidos no mundo espiritual. Ele não é apenas um anjo caído. Ele é o comandante de um exército de tormento. E a missão? Trazer agonia sem precedentes sobre aqueles que zombaram, negaram ou ignoraram os avisos. Se isso te impactou, você precisa agir. Agora, inscreva-se no canal, porque os próximos episódios vão abrir revelações que poucos têm coragem de tocar. Comenta aqui embaixo. Você acredita que esses gafanhotos já estão entre nós em forma espiritual? E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar antes que a próxima trombeta soe. A sexta trombeta. A guerra dos 4 anjos e os cavaleiros do inferno. Uma trombeta que liberta um exército demoníaco de 200 milhões, liderado por 4 anjos aprisionados no rio Eufrates. A sexta trombeta. Os 4 anjos do rio Eufrates e o exército de 200 milhões. E o sexto anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Apocalipse 9, 13 e 14. Agora não é mais a terra, nem o mar, nem os céus que são abalados. É o mundo espiritual da guerra que se revela. De repente, uma ordem divina ecoa. Solta os 4 anjos aprisionados no Eufrates. Esses anjos não estão ali por acaso. Eles foram presos, aguardando este exato momento da história. E o resultado? A libertação do maior exército que o mundo já viu. Um exército de 200 milhões de cavaleiros. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o seu número. Apocalipse 9, 16. Sim, João, o profeta não está exagerando. Ele ouve o número. É um exército demoníaco ou uma coligação humana influenciada por forças espirituais? As opiniões se dividem. Alguns creem que são entidades espirituais, verdadeiros cavaleiros do inferno. Outros enxergam uma alusão a superpotências militares equipadas com tecnologia de destruição em massa, controladas por esses 4 anjos. A descrição dos cavaleiros: tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como de leões, e da sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. São como máquinas de guerra, cuspindo fogo, fumaça e morte. E o efeito? E por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. 1/3 da humanidade, milhões, talvez bilhões, de vidas destruídas em um único golpe global. Um ataque físico ou espiritual. Tudo aponta para um evento híbrido. Um conflito mundial sem precedentes, com armas que nem imaginamos ainda, mas também uma guerra espiritual invisível, onde as forças do mal manipulam reis, nações e exércitos. E o local da liberação? O rio Eufrates, região onde tudo começou na história bíblica e onde muitos creem que tudo irá terminar. Mas mesmo após tamanha destruição, e os homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, nem deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. A humanidade, mesmo vendo a morte de perto, ainda não se arrepende. Continua adorando falsos deuses, insiste em ignorar o Criador, e por isso o juízo segue. Se você chegou até aqui é porque Deus está falando com você de forma especial. Esses avisos não são apenas histórias. Eles são sinais para te despertar agora. Deixe seu comentário. Você acredita que esse exército já está sendo preparado hoje? Compartilhe este vídeo com quem precisa ver a verdade por trás dos eventos que estão acontecendo no mundo.
E claro, se inscreva no canal e ative o sininho, porque a próxima parte traz um plot twist espiritual que poucos compreendem. A sétima trombeta. O mistério de Deus se cumpre e os céus se abrem. E o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11:15. Silêncio, expectativa, e então a sétima trombeta soa, e com ela o céu inteiro explode em louvor. Não há mais dúvida, não há mais espera, chegou a hora, as vozes celestiais ecoam. Os reinos do mundo agora pertencem a Cristo. A vitória de Deus é anunciada. Essa não é apenas mais uma trombeta. É a declaração do fim de todos os sistemas humanos, de todas as estruturas de corrupção, idolatria, egoísmo e opressão. É o anúncio de que o reino de Deus está sendo instaurado plenamente, como um governo eterno, justo e inabalável. Mas antes, um livro misterioso é revelado. Antes da trombeta soar por completo, João vê um anjo poderoso descendo dos céus. Seu rosto é como o sol, seus pés como colunas de fogo. Ele tem em mãos um livrinho aberto. Esse anjo coloca um pé no mar e outro na terra, e brada com voz de leão rugindo. E então, algo extraordinário acontece. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumprirá. Apocalipse 10:7. Que mistério é esse? Alguns estudiosos acreditam que esse mistério é a redenção completa dos justos, o fim da batalha entre luz e trevas, a revelação de tudo o que esteve oculto, o retorno visível de Jesus Cristo, agora como Rei dos Reis. João é ordenado a comer o livrinho, e ele faz isso. Na boca era doce como mel, mas no ventre amargo. É a perfeita representação da profecia. Doce para quem ama a verdade, amarga para quem rejeita a justiça. O que acontece no céu? Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e a arca da sua aliança foi vista. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. O céu não é mais apenas espiritual. Agora ele se revela visivelmente ao mundo. A arca da aliança, símbolo da presença de Deus, aparece aos olhos dos homens. A terra treme. O mundo físico e espiritual se fundem. Chegamos ao ponto mais alto dessa revelação. Se isso te tocou profundamente, não guarde essa mensagem apenas para você. Compartilhe este vídeo com quem precisa conhecer essa verdade urgente. Comente aqui embaixo. O que você acha que é o mistério de Deus revelado nesta sétima trombeta? E claro, se ainda não fez isso, se inscreva agora no canal e ative o sininho, porque os próximos vídeos vão mergulhar ainda mais fundo nos segredos do Apocalipse, o que vem depois da sétima trombeta. Agora entramos numa nova dimensão da profecia. Aparecem duas testemunhas com poder sobre o clima e as pragas. A mulher vestida de sol, o surgimento da besta do abismo e o confronto final entre o bem e o mal. Acabamos de ouvir a sétima trombeta e agora o Apocalipse muda de tom. Saímos das calamidades naturais e entramos no território dos confrontos espirituais visíveis. É aqui que surgem as figuras mais misteriosas e poderosas do livro. E o embate entre o céu e o inferno começa a se desenrolar diante dos olhos do mundo. As duas testemunhas, o confronto sobrenatural com a besta. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Apocalipse 11:3. Após a sétima trombeta, Deus envia duas testemunhas sobrenaturais. Elas não vêm com mensagens suaves, não vêm com paz, elas vêm com poder e fogo. São profetas misteriosos, vestindo pano de saco, sinal de luto, arrependimento e urgência. E por 1260 dias, cerca de 3 anos e meio,
Elas vão anunciar o juízo e enfrentar o sistema da besta cara a cara. Quem são essas testemunhas? A Bíblia não revela seus nomes, mas muitos estudiosos apontam para Moisés e Elias, pois os poderes das testemunhas lembram os milagres que esses homens fizeram. Ou seriam dois novos profetas, enviados especialmente para os dias finais. O que sabemos é que elas têm poder para fechar o céu, como Elias fez, transformar águas em sangue, como Moisés, ferir a terra com toda sorte de pragas e lançar fogo de suas bocas contra quem tentar atacá-las. Elas enfrentam a besta do abismo. Depois de seu tempo de testemunho, algo terrível acontece. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Apocalipse 11, 7. A besta, um ser diabólico, sobe do abismo, o mesmo abismo aberto na quinta trombeta, e mata as duas testemunhas. Elas caem nas ruas de Jerusalém. O mundo inteiro assiste. As nações celebram, trocam presentes como se fosse Natal, pois essas testemunhas atormentavam os moradores da terra. É o cúmulo do desprezo espiritual. Mas após 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou nelas, e puseram-se sobre os seus pés, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os viram. Ressurreição pública. Ascensão celestial diante de todos, e em seguida, um grande terremoto abala a cidade. Uma última advertência ao mundo. Essa cena será o último chamado antes que a ira final de Deus comece a ser derramada sem misericórdia. O céu está avisando. Vocês mataram a verdade, zombaram do arrependimento, mas a verdade não pode ser calada. Ela se levanta, ela se ergue e ela volta para o céu. Se você está acompanhando essa série, é porque algo maior está acontecendo na sua vida. Essas duas testemunhas representam um tempo que ainda está por vir, mas os sinais já estão ao nosso redor. Deixe seu comentário aqui. Você acredita que essas testemunhas já estão na Terra hoje? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber da verdade. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho, porque os próximos episódios vão te levar direto para o centro da batalha espiritual mais épica da Bíblia. A mulher vestida de sol, o dragão e o nascimento do Messias. Uma mulher misteriosa surge no céu. Um dragão tenta devorar seu filho, e começa a guerra entre Miguel e os anjos do mal. A mulher vestida de sol, o dragão vermelho e o nascimento do Messias. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Apocalipse 12, 1. Imagine o céu se abrindo como uma tela. O apóstolo João vê um sinal, uma figura gloriosa, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela está grávida, prestes a dar à luz, e grita com dores de parto, mas logo surge outro sinal, algo aterrorizante. O dragão vermelho. E viu-se outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Apocalipse 12, 3. Esse dragão não é um monstro qualquer. Ele é Satã, o inimigo de Deus e da humanidade. E ele aguarda diante da mulher, pronto para devorar o filho assim que nascer. O nascimento do menino. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Apocalipse 12, 5. Esse menino representa Jesus Cristo, o Messias, mas também o povo de Deus, que será arrebatado, é o cumprimento da promessa. Ele regerá com vara de ferro todas as nações. Mas o dragão fracassa, o menino é arrebatado, e a mulher foge para o deserto, onde será alimentada por 1260 dias, o mesmo período das duas testemunhas, a guerra no céu. E houve batalha no céu.
Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Apocalipse 12, 7. Esse é o momento em que o céu entra em guerra aberta. Miguel, o arcanjo guerreiro, lidera o exército celestial. O dragão luta com seus anjos, os demônios, mas não prevalecem. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, o qual engana todo o mundo, foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 9. A ira do dragão, Satanás, sabe que lhe resta pouco tempo e sua fúria se volta contra a mulher, símbolo do povo de Deus. 2. Os descendentes dela, aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Ele persegue, fere, manipula nações, cria sistemas e engana multidões, mas não consegue apagar a luz da mulher nem destruir o propósito de Deus. Essa batalha celestial já está em andamento. Você sente isso no mundo ao seu redor, nas guerras espirituais, no avanço das trevas. Mas você também sente que a mulher está protegida e que Deus ainda sustenta o seu povo. Comente aqui. O que você acredita que representa a mulher e o filho arrebatado? Compartilhe esse vídeo com quem precisa acordar para a guerra espiritual invisível. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque os próximos episódios vão revelar a ascensão da besta e o controle final sobre a terra. A besta do mar, a besta da terra e o 666, o sistema que vai dominar o mundo. Quem é a besta? O que é sua marca? Já estamos sendo preparados para ela? Até logo e não perca o próximo vídeo.